E por quê? Você disse que morava em Vitória, né, no Espírito Santo, e você disse que conhecia a Cristolândia, conheceu o Sul por conta dessa missionária que foi lá, na época de campanha de missões nacionais. Mas por que o Sul? Então, por que o Sul? Porque a realidade, assim, quebrou o meu coração, vendo a necessidade espiritual. A gente vê o Sul, assim, locais bonitos, paisagem, né? Gramado, Florianópolis, lugares, assim, lindíssimos. Só que quando a gente vai ver a vida espiritual lá, a realidade espiritual é muito triste. E o tema da campanha casou muito, porque lá as pessoas estão buscando esperança. Então, a cada 50 minutos há uma tentativa de suicídio. Então, as pessoas lá no Rio Grande do Sul, na região sul, estão completamente sem esperança. E foi algo que eu cresci ouvindo, sabendo quem é a solução. E ali eu estava terminando o ensino médio, buscando coisas para mim. A faculdade seria... Claro, né, que eu serviria ao Senhor na faculdade, mas não seria da forma que Ele preparou para a minha vida. Então, olhando a realidade do Sul, olhando a necessidade de trabalhadores que nós temos, e olhando assim, que eu não me encaixaria muito bem também nos outros campos, porque eu pensei assim, Amazônia, muito bicho. Eu tenho pavor de bicho. Sertão, eu não suporto calor. Eu não aguento, eu fico com dor de cabeça, eu não me sinto bem no calor muito forte. E aí na Cristolândia seria, assim, complicado porque era muito perto de casa. Então eu ia querer estar em casa, mas sem poder estar em casa. Aí eu falei, não vai dar muito certo, eu prefiro estar longe e lidando assim com a saudade do que estar na minha cidade sem poder realmente estar com as pessoas e tudo mais. Então, assim, casou muito bem com o Sul, eu consegui me adaptar muito bem com o frio, eu amo o frio de lá. Então, foi por isso, assim, que no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí você chegou lá como radical. Teve algum choque de cultura? Você sentiu muita diferença ao chegar lá e se deparar com a localidade, com as pessoas? Então, a gente sempre ouve falar assim que o povo gaúcho é um povo muito fechado, né? Só que quando a gente chega lá, a gente vai pra... A nossa base é numa igreja batista. Então, nós somos recebidos por pessoas cristãs. Então, pessoas receptivas, acolhedoras. Então, foi muito bom. No começo foi estranho, porque teve a diferença do sotaque. Então, eu e as radicais da minha turma, a gente até ficava falando que ficava ecoando depois que ia todo mundo embora da igreja. Ficava ecoando, assim, o sotaque na nossa cabeça, assim, a voz do pessoal. E aí, uma coisa assim que foi complicada no começo foi que eu não como carne. Eu sou vegetariana. Aí, isso é desde 2020. Inclusive, se você assistiu o podcast da Niele, que ela veio aqui, também Radical Sul, ela contou uma história da Tainá no podcast. Inclusive, foi um perrengue. Um dos perrengues que ela contou foi da Tainá. Ai, sim. E aí, eu não comia carne. E aí eu tava assim, morrendo de medo. Meu pai super preocupado, pensando que eu não ia conseguir. Porque a gente pensa assim, que o pessoal come carne o dia todo lá no sul, né? E aí eu cheguei lá, tudo tranquilo, tudo certo. Aí cheguei num sábado à noite. No domingo de manhã, eu fui pra casa de um casal lá da congregação, da igreja lá que nos recebe. E fui almoçar e eu estava sozinha, só com o casal. E aí o Senhor, ele acordou mais cedo no domingo. Ele cortou a lenha. Ele preparou, e ele estava mega empolgado, ele e a esposa dele estavam mega empolgados, e aí ele me chamava para ver o processo de preparação da carne, falando um monte de coisa, e eu estava em desespero, e eu também não tenho costume de beber leite, e aí às vezes eu passo mal, assim, porque é um tempo sem tomar, meu estômago não aceita muito bem, e aí ela foi, preparou o café da manhã e me deu um copo de leite com um Toddy. Aí eu bebi, aí eu já tava morrendo de medo. Aí depois eu fui no banheiro, olhei no espelho e falei, meu Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu fiquei, Jesus. E aí eu saí, e aí eles estavam todos empolgados, muito felizes, falando, vem fazer degustação, vem fazer degustação. E eu tava eu acho que eu tava mais de um ano sem comer carne, e aí eu tava morrendo de medo de passar mal. E aí eu fui comer um pedacinho. Eu comi um pedacinho. Aí, graças a Deus, só era degustação, porque aí ela me chamou pra ir no mercado pra comprar salsichão, que pra mim era linguiça, no churrasco lá é salsichão. E aí ela foi e perguntou qual é a comida típica do meu estado. Aí eu pude falar que é muqueca capixaba, torta capixaba, mas que tinha muito tempo que eu não comia.
Aí ela perguntou por quê. Eu falei que eu não como carne. E aí ela ficou doida. E quando ela chegou em casa, assim, ela contou pro marido. E aí eu ia comer assim depois, só que aí ia forrar o meu estômago com comida que ele tá acostumado. Só que eles não deixaram eu comer, eles entenderam muito bem. Mas aí eu fiquei com medo depois, assim, de não gostar do chimarrão, que é algo da cultura. E ultimamente tem sido muito mais forte assim do que o próprio churrasco, porque as pessoas não têm feito muito churrasco. E aí, mas graças a Deus, assim, eu gostei, aí eu consegui me adaptar com a cultura local de onde eu vivo, porque o Rio Grande do Sul é um estado enorme, então são várias culturas, são várias pessoas de características diferentes, então da região que eu vivo, eu me adaptei bem. E a realidade espiritual? Lá de onde você chegou, da localidade, no caso Caxias do Sul, que é a cidade onde você está, né, atuando. Então, Caxias do Sul é uma cidade de 520 mil habitantes, então é uma cidade enorme e não é uma cidade só de gaúchos. Então lá a gente tem muitos venezuelanos, tem gente do Ceará, tem gente do Rio Grande do Norte, São Paulo, todo canto do Brasil que você pensar tá lá em Caxias, porque é um polo de trabalho. Abre empresas, então as pessoas vão lá em busca de trabalho. E aí com isso a gente se depara com muita diversidade cultural e muita diversidade espiritual também. Então, o catolicismo lá é muito forte, porque tem a raiz, né, da história, assim, e aí a gente tem religiões de matriz africana, então Umbanda, Candomblé, muitos Mormons, a gente está caminhando assim na rua, eu e minha dupla, da mesma forma que a dupla dos Mormons estão andando pela redondeza. Tem muita testemunha de Jeová. Lá no bairro onde nós estamos, perto da congregação que nós lideramos, tem um prédio, e aí embaixo é uma Deus é Amor. E em cima, no segundo andar, é um centro espírita especializado para as mulheres. E aí, do lado, assim, numa das avenidas principais da cidade, tem um motel de todo tamanho. E aí isso reflete, assim, como as pessoas vivem lá. Que, tipo, o pecado é algo escancarado, assim, que não constrange, que as pessoas têm esse sincretismo, até mesmo num prédio, assim. Então é uma realidade bem triste, que as pessoas estão buscando solução em tantos lugares. Em muitos lugares.